entender a sua palavra e aquilo que o Senhor quer ministrar. Ministre o coração dos ouvintes das suas palavras que estão aqui, aqueles que vão ouvir pela internet, que o Senhor possa nos ministrar no nosso coração e fazer a tua vontade. Senhor, que teu Espírito age em nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Glória a Deus. A partir do versos 1. Depois vou estar pulando alguns versículos aqui, porque é 40 versículos aqui mais ou menos, nesse capítulo. Versos 1 diz assim, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, ou da imoralidade, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Vamos ler o versículo 12. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 25. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenham, pois, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar. Está livre de mulher, não busque a mulher. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, que o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Amém? Pode se assentar? Nós vemos aqui esse capítulo 7, conselho a respeito de casamento. Primeiro, Paulo aconselha os cristãos casados do 1 ao 11. Ele aconselha os cristãos casados. Do 11 ao 24, ele aconselha o cristão casado com o não crente, ou seja, com o descrente. E do 25 ao 40, ele aconselha aqueles que não são casados. Então, graças a Deus, irmão, que nós temos conselho na palavra de Deus. Nós temos conselho na palavra do Senhor. Então, para Paulo e para a palavra de Deus, nós temos que avaliar tudo o que a palavra de Deus diz. Imoralidade sexual, sexo antes do casamento, é pecado à luz da palavra de Deus. Deus criou o casamento já para isso, para suprir essa necessidade natural que Deus colocou no homem e na mulher. Deus não colocou isso no homem e da mulher para ser fora do casamento. Por isso que ele já preparou Adão e Eva, um homem e a mulher. E vemos aqui que Paulo dá vários conselhos, porque a igreja de Coríntia tinha alguns problemas, principalmente por causa da cultura grega. Então alguns falavam, aqueles que foram entregues ao celibato, casado, que era solteiro, e fizeram o propósito de não ter relação,
e diziam que o casamento, alguns diziam que o casamento era pecado, então para eles se achavam melhores. E quem não era casado, tinha um propósito na vida de cada pessoa. Fala através do apóstolo Paulo que o homem não tocasse na mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Então imagine a cultura que ele vivia, que tinha muita imoralidade. Então Paulo fala, se o homem fique com a mulher, mas Paulo também orienta que quando os dois estão juntos, que cada um do outro venha suprir a necessidade. Porque casamento, irmão, é coisa séria. Casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. Então Paulo está dando exemplo. Não se entrega à prostituição. Não se entrega à moralidade. E se casar, um pague o outro aquilo que é devido. Porque casamento é a união onde dois se tornam um. Onde se une e se torna um só. Então agora, a mulher tem que dar o devido desejo ao marido. O marido devido desejo à mulher. Ou seja, um suprir as necessidades do outro. Então pensa bem, você que está pensando em casar, vê se você está preparado para suprir as necessidades do seu marido. Olha bem isso, porque casamento é uma coisa séria. Não é como você trocar de roupa. Se não deu certo, eu fico com outro. Se não der certo, isso não é aprovado pela Bíblia. Pessoas não são amostra grátis. Pessoas não são objeto. Pessoas não são peça de roupa. Pessoas têm valor, irmãos. Pessoas não são brincadeira. Então, aí Paulo diz assim, agora no versículo 12. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque qual que era o outro problema aqui da igreja? O outro problema é que os cristãos eram novo convertidos. E eles já eram casados. Então eles já vinham de um casamento, onde eles já eram casados no mundo, então um se tornava crente e o outro não se tornava. Então ele estava com questão em agora, eu se tornei cristão e meu marido que não é cristão. A mulher, o homem se tornei cristão e minha mulher que não é cristão. E agora, o que eu faço? Aí Paulo fala, continue. Porque se o descrente não quer largar, você continue. Se a descrente não quer largar, você continue. Irmão, ser cristão quer dizer ser transformado, ser liberto por Deus, não significa que a gente deve largar o cônjuge. Pelo contrário, se está junto, deve permanecer junto. Aí é Deus que vai fazer a obra, é Deus que vai transformar. É Deus que vai trabalhar. E olha que Deus não... Paulo também não está dando legalidade para a pessoa casar com um jugo desigual. Pessoa que não é cristã, não tem o mesmo pensamento, tem a mesma direção, que não serve... Não, está falando de pessoas casadas já. Pessoas que se converteu depois de casado. Então Paulo dá essa instrução. Então não entende que você agora é servo de Deus, você vai ter que largar do seu esposo, não. Se ele consente, se ele quer habitar com você, Paulo falou, fica junto. Continua. Vai servindo. Continua servindo ao Senhor para a glória de Deus. Por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, versículo 14. Descrente. E é santificado pelo marido. Outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, quando a esposa persevera na presença de Deus, mesmo o marido não sendo crente, Deus pode fazer a obra na vida do marido. Deus pode transformar, vice-versa, o homem que está com a mulher descrente, Deus pode fazer a obra. E os filhos, se um fosse para um lado, outro fosse para o outro, quando a obra é feita na vida do marido e da esposa, os filhos são santificados, porque agora os filhos estão consagrados ao Senhor. Os filhos são consagrados para Deus. Mas Paulo também diz assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Então, se agora você que não era cristão, você já é casado, você vem para a presença de Deus, você se torna cristã, e de repente você quer servir a Deus, quer servir ao Senhor, quer ser fiel ao Senhor, mas seu marido não quer servir ao Senhor, ele não quer você, ele te abandona, você não está sujeita mais àquela lei do matrimônio, porque seu marido quebrou aquela lei, ele te abandonou, ele te deixou.
Então Paulo falou, você não está sujeito à servidão, Deus nos chamou para a paz. Agora, irmãos, nós não podemos fazer isso. Tem pessoas que às vezes faz o quê? Vira cristã e começa a perturbar a vida do marido. E o marido começa a perturbar a vida da mulher. Não, irmãos, em nome de Jesus, Deus chamou nós para a paz. Deus não chamou nós para servidão, Deus não chamou nós para perturbar, não. Deus chamou para trazer paz, para ser luz para a nossa casa. Então, seja, se a pessoa quer largar, se a pessoa te abandonou, se a pessoa te deixou, você não está sujeita a ficar ali preso naquele matrimônio. Você não vai cumprir as regras do matrimônio. Por quê? Porque a pessoa te abandonou. E tem casos assim que acontece. A pessoa se torna cristã, e o marido, por não querer servir, ele abandona a pessoa, e vice-versa a mulher. Isso. Mas Paulo está orientando isso. Mas se o marido ficar, se a mulher ficar, continue casado. Continue firme para a glória de Deus. Porque da onde sabe a mulher se salvará o teu marido? Ninguém sabe, irmão. Quem salva é o Senhor. Claro que tem que andar como Deus chamou. Se Deus chamou você para o casamento, case. Se Deus chamou você para ficar solteiro, fique solteiro. Deus vai te dar a estrutura que Ele tem para você. O apóstolo Paulo mesmo foi uma pessoa que não casou. Mas ele teve estrutura para isso. Ele teve estrutura para essa situação. Mas tem gente que não tem estrutura para isso. E se você não tem estrutura para ficar solteiro sem cometer imoralidade sexual, então é melhor que você case. Mas case no Senhor. Case no Senhor. E diz assim, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. For chamado sendo servo, não dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Irmãos, embora Deus nos liberta da escravidão, nos liberta do pecado, nós agora viramos servos do Senhor, mas livre no Senhor. Seja livre da condenação, livre da prisão desse mundo. E nós agora não somos servo mais do mundo, agora nós somos servo de Cristo. E Deus nos chamou para ser livre, irmãos. Livre para adorar Ele, livre para glorificar, livre para fazer a vontade dEle. Olha o que diz o versículo 25 agora. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer como quem alcançasse misericórdia do Senhor, para ser fiel. Aqui, muitas pessoas pegam esses versículos e não entendem, e falam que Paulo era machista, falam um monte de coisa de Paulo. Não, Paulo está falando que não tem mandamento, porque teve assunto que Jesus não tratou, Jesus não falou, porque era muita demanda. Mas a igreja está firmada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Teve coisas, revelações que Deus foi dando para Paulo, foi dando para Pedro. Por isso que é sobre a doutrina de Cristo e dos apóstolos que a igreja está firmada. Agora, é claro, Cristo é a pedra principal. Então, quando Paulo fala que ele está falando no seu parecer, como alguém que alcançou misericórdia, alguém que tinha permissão para falar aquilo, ele está falando, eu estou falando aqui a minha instrução, mas na direção do Espírito, não é o que Jesus citou, porque Jesus falou sobre casamento em Mateus 19, a gente vai ver, tem capítulo que Jesus tratou disso, mas teve coisas que ele não tratou, por quê? Porque aqui foi perguntas específica que a igreja de Coríntios mandou. Nós vemos no versículo 1 que eles mandou uma carta para Paulo e Paulo tinha que responder essas demandas. É igual hoje, irmãos, você não vai ver na Bíblia Jesus falando assim, você não pode fumar. Não tem, você não pode beber. Não tem na Bíblia. Mas hoje como a gente faz? À luz das Escrituras, a gente tenta trazer para as pessoas e falar, não pode, porque vai prejudicar o corpo, vai prejudicar a alma, não é bom para a sua saúde. Então o que não é bom para a gente saúde, não é bom a gente ter, porque o nosso corpo não é nosso, é do Espírito Santo. Mas não tem ali escrito, eu não fumo, porque Jesus não tratou desses assuntos. Então tem vários assuntos que Jesus não tratou. Então Paulo teve que tratar desses assuntos e teve que dar um parecer dele conforme o Espírito Santo instruiu ele. Então, irmãos, Paulo não é machista. Paulo era um homem de Deus, usado por Deus e na direção do Espírito Santo de Deus. Para vocês terem confirmação, olha o que ele diz no versículo 40.
Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenham o Espírito de Deus, irmão. Paulo não falava dele mesmo, Deus, ele falava na direção do Espírito Santo. Então, quando ele fala que era o seu parecer, é instrução dele conforme o Espírito Santo. Não é como Jesus falou, porque Jesus tratou de alguns assuntos, mas teve outro que Jesus não deu tempo de tratar, porque não era questão do momento. Então Jesus teve questão que ele não tratou. Aí ele diz assim, continuando, versículo 27. Está ligada a mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Então lembra que eu falei que eles achavam que só ser solteiro era bom? Ou seja, só quem era solteiro era maior. E tinha pessoas, ainda principalmente os judeus, dizia que quem não casasse estava em pecado. Então tinha duas contradições. E Paulo resolve isso. Ele fala, não, o que casou não peca, e o que não é casado também não peca. Então, em nome de Jesus, irmão, não coloca, a pessoa não casou, ela está em pecado. Ela está em pecado se ela estiver cometendo imoralidade. Aí ela está em pecado. Mas se ela não está cometendo, ela está servindo ao Senhor. Ela está louvando a Deus, ela está glorificando ao Senhor, ela está bendizendo a Deus. E se a pessoa está casada, glória a Deus, porque foi isso que Deus preparou para a pessoa. Foi isso que Deus preparou para ela. Mas olha, continuando. Mas se casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Paulo escreveu essa carta, irmãos, num momento que a igreja depois ia passar por uma grande perseguição. E Paulo diz que era melhor eles ficarem solteiros. Porque, pensa, irmão, você já sabe que vai vir uma grande perseguição, uma grande tribulação. E eles passaram por perseguição ferrenha mesmo. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo. Quase o mesmo tempo, no ano 68, ali antes de Cristo. Depois de Cristo, quer dizer. Então imagine, sabe que vai acontecer tudo isso. Então ele falou, ó, vocês vão ter tribulação. Vocês vão sofrer mais. Vocês vão passar por isso. Então, Paulo, para poupar vocês, se eu fosse vocês, eu ficava naquilo que Deus, fica tranquilo, fica em calma. Para vocês não passar por essas tribulações. Porque Nero botou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Então, os cristãos pagou o pato por isso. Então, olha a situação que os cristãos teve que passar. E continuando, diz assim, isto, porém, digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como que se não tivessem. Aí você falou, eu tenho mulher e vou fingir que não tem? O que Paulo está dizendo? Que nada venha atrapalhar de servir a Deus. Que nada venha ser impedimento para nós não servir a Deus. Não tem pessoa que fala, agora eu casei, lembra quando Jesus fez as bodas e chamou? Eu acabei de casar, eu não posso ir. Não, irmão, o tempo se abrevia, irmão, não é tempo de arrumar desculpa. Eu casei, eu não posso buscar a Deus. Eu casei, eu não posso servir a Deus. Não, irmão, sirva a Deus mesmo casado. O tempo se abrevia, não é hora da gente colocar impedimento. Não é hora da gente colocar impedimento, é hora da gente servir ao Senhor. Os que choram como os que não choram. Ou seja, porque o tempo se abrevia, não é tempo da gente ficar parado, é tempo da gente servir, é tempo da gente adorar. É tempo da gente andar para frente, não é tempo da gente inventar desculpa para não servir ao Senhor. Porque o tempo se abrevia. E diz, mas e os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Então, embora nós estamos no mundo, tem coisas que a gente participa, não o pecado. Mas Paulo fala assim, a gente está no mundo, mas a gente não pode abusar das coisas do mundo, porque isso vai passar. E muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente fica tão envolvido com as coisas do mundo, que o que acaba nós passando é a salvação pela nossa vida, e nós ficamos envolvidos com o mundo. Paulo está falando, não, o mundo passa. Então não fique envolvido com o mundo. Não fique envolvido com as coisas da terra. Mas se envolva com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E continuando, Paulo diz assim, e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar o Senhor. Então uma pessoa que é solteira, irmãos, ela não vai ter aquela mais responsabilidade, como dizem algumas traduções, de ficar cuidando da esposa, dos filhos. Ela vai ter de se dedicar só ao Senhor. Então Paulo está dizendo
que era melhor que as pessoas ficassem sem esse cuidado. Não que ele está contra o casamento, que em Efésios 5 ele vai dar uma aula de casamento ali. Não é com isso, ele está falando que era melhor as pessoas ficassem sem cuidado, ali nesse exato momento. Porque ela só servia ao Senhor. Ela só cuidava das coisas do Senhor. Então, se você está solteiro, Deus te chamou para isso, continue cuidando das coisas do Senhor. Continue cuidando das coisas de Deus. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Em como há de agradar ao Senhor. Então procure agradar a Deus, procure agradar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com os discípulos. Os discípulos, onde Jesus estava dando uma aula de casamento, em Mateus 19, aí Jesus falou que se a pessoa fosse separar, era só no caso de prostituição ou porneia, que a imoralidade sexual é coisas antes de casamento, adultério, envolve muitas coisas essa palavra. E os discípulos falaram, se é assim, é bom que não case. Jesus disse e ficou assustado, aí Jesus falou, não, mas nem todo mundo foi chamado para ser eunuco. Cada um tem um dom. Tem gente, eunuco era a pessoa que era separada, ele não casava. Era só para o serviço. Mas os discípulos, quando ouviu falar de casamento era certo, daquele jeito, não quis nem casar. Jesus falou, não é todo mundo que é chamado para isso, não. Tem um de vocês, Pedro mesmo era casado, tinha a sogra de Pedro. Agora teve discípulo que não era casado. Então cada um foi chamado de uma forma. Então um tem que respeitar o outro, irmão. Um tem que respeitar o outro. Então em nome de Jesus, ela não tem casamento, o outro não tem casamento. Irmão, não tem casamento, mas está na presença de Deus. Está servindo ao Senhor, está adorando ao Senhor, está entregue ao Senhor. Está servindo a Deus, está na presença de Deus direitinho. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. Em como há de agradar a mulher. Então uma pessoa que é casada, ela vai ter mais responsabilidades. Porque além dela ter que agradar o Senhor, ela vai ter que agradar a mulher, vai ter que agradar os filhos, quando tiver filhos. Então Paulo está dando um parecer dele, mas conforme a vontade de Deus. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Então, irmãos, a mulher solteira, ela cuida das coisas de Deus, ela é santa, tanto no corpo, tanto no espírito. Se você está solteira, em nome do Senhor Jesus, seja santa no corpo e no espírito. Porque os gregos diziam assim, que todo o corpo era má, a matéria era mal. Por isso que eles não acreditavam que Jesus vem em carne. Eles criam que a matéria era mal e a alma era boa. Então, ou seja, você podia fazer o que quiser com seu corpo, não ia afetar a sua alma, mas isso é mentira. O que a gente faz com o nosso corpo afeta a nossa alma. Por isso que Deus santifica nosso corpo, alma e espírito. Por isso que Deus santifica o nosso corpo, alma e espírito. E continuando a palavra do Senhor. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Irmãos, de qualquer forma, casado ou não casado, Paulo está dizendo, eu digo isso para vos unir ao Senhor, sem distração alguma. O foco de tudo, irmão, a gente está unido com Deus. O foco de tudo é a gente não estar distraído, sendo casado ou não casado. A gente não pode se distrair com as coisas desse mundo. A gente tem que estar unido com o Senhor, porque o mundo passa. As coisas passam. Casamento, infelizmente, também passa. Também passa. Quem é solteiro, também passa. E um dia nós vamos estar com o nosso Senhor. E sabe quem é Ele? Ele é o nosso marido. Nós somos a noiva dEle. E nós vamos estar com Ele para todo sempre. Para a glória de Deus. E continuando. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado da flor de idade, se for necessário, que faça o tal. O que quiser, não peca, casem-se. Então quem casar, irmão, não vai estar pecando. Chegou a hora de casar, coloca na outra tradução nova transformadora, nova versão transformadora. Tem tradução que é mais esclareciva, esclarece mais, quer dizer. Versículo 36.
Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, e que seus impulsos vão além de suas forças, que se casem com ela, como é desejo dele, e não é pecado. Então, se a pessoa está noiva, está comprometida, e ela vê que não consegue segurar os seus impulsos, ou seja, vai cometer pecado, então é melhor que case. Para quê? Para não desmoralizar a pessoa. Então, em nome de Jesus, vamos controlar os impulsos. Você que é solteiro, controla os impulsos. Se vê que eu não controlo os impulsos, casa. Porque é melhor casar do que pecar contra o Senhor. É melhor casar do que abrasar. Mas se você consegue controlar os seus impulsos, fica firme na presença de Deus. Todavia, o que está firme em seu coração, coloca aí melhor no 37. Mas se tiver assumido um compromisso firme, e não houver urgência, ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Ou seja, aquele que consegue controlar sua paixão, não é dada a imoralidade, então se não casa, não é pecado também. Não é pecado. E continuando, Paulo dizendo, versículo 38, de sorte que o que dá em casamento faz bem. Mas o que não casa, o que não dá em casamento, faz melhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a pessoa que não dá em casamento, principalmente no contexto dele, vai ficar mais livre para o Senhor. Não que ele está proibindo um casamento, que é errado casar. Aí continuando a palavra de Deus, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Porque depois que você casou, irmão, você vai ficar ligado à sua esposa, seja esposa ou mulher, ou homem, casou, vai ficar ligado. Porque teve uma aliança, teve um compromisso. Vai ficar ligado. Se a pessoa não adulterar, se a pessoa não te abandonar, você vai estar ligado àquela pessoa. E você vai ter que viver com aquela pessoa para sempre. Porque você fez um compromisso, você fez uma aliança. Agora é claro, irmão, tem umas exceções. Que a Bíblia diz, adultério, abandono, aí você não está obrigado. E tem assunto hoje, que é tratado hoje também, às vezes a pessoa, mas isso não tem na Bíblia. O marido começa a espancar a mulher. A mulher não é obrigada a ficar com o marido, denuncia. A mulher começa a espancar o marido, denuncia. Então, em nome de Jesus, presta bem atenção. Que eu e você, se formos ficar casados, você vai estar ligado. Você que quer casar, você vai estar ligado ao seu marido. Você que é mulher, você que é homem, se você estiver casado, você vai estar ligado à sua mulher. E diz, mas, livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, irmão, Paulo tem conselho, a palavra de Deus tem conselho, para quem é casado, para a pessoa que é casada com descrente, e para a pessoa que não é casada. Se você veio aqui pensando em casar, ouve os conselhos da palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente, em 2 Coríntios capítulo 6, para a gente não se prender ao jugo desigual. Não case com pessoas, você que está pretendendo casar, que é uma pessoa de Deus, que serve a Deus, não case com pessoa do mundo. Espere a pessoa, se Deus tiver um plano, Ele vai salvar, Ele vai converter, mas não entra antes de Deus não fazer a obra. E você que entrou aqui casado, não, eu não quero saber do meu marido, não quero saber dele, ele não quer se converter, e se ele não te abandonou, você vai ter que continuar. Se você se converteu, é cristã, e seu marido não te abandonou, você vai ter que continuar. E você que entrou aqui é casado, Paulo diz, continue casado, não se separe. E você que não é casado, consegue ficar sem, então não se ajunte, não tenha mulher para si. Então que Deus, irmão, possa abençoar a nossa vida. Que eu e você venhamos saber se comportar casado ou não casado. Que eu e você venhamos saber dar glória para Deus, casado ou não casado. Que eu e você venhamos entender que o tempo se abrevia. Que o tempo se abrevia e não é tempo para dar desculpa para servir a Deus.
Não é tempo da gente buscar refúgio para não servir ao Senhor, porque nós mesmos vamos perder a nossa salvação. Nós mesmos vamos perder aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, que nós ficamos com esses conselhos da palavra de Deus. E tome muito cuidado com os conselhos que vêm de fora e não vêm da palavra. Tome muito cuidado. As coisas estão indo para um rumo que é só a palavra de Deus para nos guardar. Que é só a palavra de Deus para nos defender. É só a palavra de Deus para nos livrar. Amém? Vamos se colocar de pé. Hoje foi isso. Ah, pastor, mas não queria ouvir isso. Irmão, é uma lição para a nossa vida. Você que quer casar, pensa bem, fica firme. Você que não quer casar, fica firme no Senhor. Você que é casado, não deixe só a esposa. Fique firme na palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante do Senhor e diante da sua presença. Pai, o Senhor Deus, que prepara um casamento, a Bíblia diz, o Senhor diz que é o Senhor que prepara a esposa prudente. É o Senhor que prepara, Pai. Se entrou alguém aqui, Senhor, algum varão, está procurando uma esposa, ou esperando, não procurando, esperando no Senhor uma esposa de Deus, que o Senhor possa preparar, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa segurar os impulsos, os desejos, a vontade, em nome do Senhor Jesus, e ajudar a esperar no Senhor, e que o Senhor possa preparar uma varoa abençoada para a glória do nome do Senhor. Se entrou aqui, Pai, uma varoa esperando um varão abençoado, dá força, Senhor, para segurar os impulsos, em nome de Jesus, esperar no Senhor, e casar no Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por favor, Senhor, ajude nós a honrar o Senhor no nosso casamento, quem é casado, quem não é casado, ajude a honrar o Senhor, mesmo não sendo casado, de qualquer forma, Senhor, ajude nós a estar livre para te adorar, para te glorificar, para te servir, e para entregar toda a nossa vida ao Senhor. E eu peço também, Senhor, não deixe o diabo armar laço contra casamento, não deixe o diabo armar laço para aqueles que estão solteiros. Guarda nós, Pai, da corrupção que é nesse mundo, guarda nós da imoralidade que é nesse mundo, guarda nós daquilo que, dessa onda que muitas vezes vem, querendo tirar nós da sua presença, querendo que a gente fica com o costume dos mundos, com o costume daquilo que não é do Senhor. Guarda toda a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aquele que entrou aqui, Senhor, ou aquela que entrou aqui, talvez que é casada com um descrente, ou com uma descrente, que está pedindo força, Senhor, e o marido está ali, não quer largar, ou a esposa está ali, não quer largar, dá força, Senhor, e converte, trabalha, faça obra, faça aquilo que é preciso, para a glória do nome do Senhor. Só não deixa nós envergonhar o seu nome. Só não deixa nós pecar contra o Senhor, mas que o Senhor possa visitar cada causa aqui representada, pessoas que são casadas, pessoas que não são casadas, que o Senhor possa visitar tudo aquilo que o seu povo precisa e que a sua obra precisa, Senhor. E por favor, Senhor, prepara tudo que a sua igreja precisa, Senhor, porque o Senhor disse, nós reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida, o Senhor endireita nossas veredas, Senhor. Meu Senhor, prepara tudo que o seu povo precisa, que a sua igreja precisa, prepara o que cada alma precisa, Senhor. Eu te peço, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos?